Agora eu vou falar sobre o capítulo 16 e 17 do livro Lolita. No capítulo 16, Humbert, ele tinha acabado de ver a despedida da Lolita para a colônia de férias. Então, ele estava com a sensação da Lolita ainda na pele, a sensação das costas arqueadas da Lolita na pele dele, e ele estava lembrando de tudo, de quando ela tinha abraçado ele. E então ele entrou no quarto da Lolita, ficou mexendo, escancarou a porta do armário da Lolita e ficou mexendo nas roupas dela, na pilha de coisas amassadas e lembrando de tudo. E ele tocava as roupas até que ele ouviu um barulho e era a empregada da casa da senhora Reis. E essa empregada falou que tinha uma mensagem pro Humbert. Então ele parou de mexer nas coisas da Lolita, pegou a mensagem, a empregada já tinha ido embora, então ele começou a ler a mensagem. Quando ele começou a ler, era uma carta escrita com uma letra de garrancho, que ele até confundiu com uma letra escolar. Ele pensou que era da Lolita, a carta, porque na primeira coisa que ele leu já era uma confissão falando que ela estava apaixonada pelo Humbert. Mas ela quem? Aí ele pensou que era a Lolita, mas não. Era a senhora Reis, que a gente vê que ela abreviou o nome no final da carta como CH, que é de Charlotte, e o H de Reis. Então, ela estava se declarando para ele aqui nessa carta, falando que ela estava muito apaixonada por ele. E depois, logo em seguida, ela já falava assim: não, mas você tem que ir embora daqui da minha casa. Quando eu voltar, eu quero que você já tenha ido embora, porque e ela falava que ela sabia que ele ia embora, que ele não ia continuar na casa, porque ele não iria querer ela. Então, ela fala com um pouco de desespero nessa carta, e pedindo para ele ir embora, mas se declarando que amava ele, que se apaixonou por ele desde a primeira vez que viu ele. Então, a carta é basicamente isso. Ela pede também para que se ele ficar, que ele seja o pai, um pai para a garotinha dela, que é a Lolita. E então ela fala que ela vai continuar delirando, um pouquinho pensando que ele pode ficar talvez lá e se casar com ela, mas ela fala nesse tom de desespero, falando para ele ir embora, que ela não vai aguentar a humilhação, né, e vergonha, e fala que vai até devolver o dinheiro dele pelo resto do pedágio que ele ficou na casa dela, porque ele iria embora antes da hora e já teria pagado antes. Ela também fala do jeito britânico dele, que ele é muito, como se fosse assim, muito quietinho, muito o jeito britânico dele é muito reservado. E mal ela sabe que ele tá pensando na filha dela com ele é um depravado, né? E aí ele fala que ela é uma moça, ela fala que ela é uma moça americana, comparando ele com um britânico recatado, mas a gente sabe que não tem nada disso, né? O Humbert não é assim. Essa carta só mostra que a senhora Reis, ela não sabia quem que era o Humbert, mas ela pede desesperadamente para ele ir embora, mas que ama ele, e fala assim: adeus, reze por mim se alguma vez o Senhor reza. Então, quando ele acabou de ler a carta, ele se sentiu totalmente enojado. A sensação dele, o primeiro movimento dele foi de repulsa e retirada. Ele queria sair dali o mais rápido que ele pudesse. Mas aí ele parou para analisar, ele estava assim pensando, né? Meu Deus, ele queria mesmo era a Lolita. E a mãe dela estava se declarando para ele. Então, ele falou também que a senhora Reis chegou a comentar na carta que ela teve um filho que era mais novo que a Lolita, só que ele morreu. E aí ela fala que ele teria gostado desse menino dela, o filho dela,
Mas aí ele fala que a carta da senhora Reis era muito longa e que ele só tá falando o que ele lembra da carta, porque na verdade ele jogou a carta no vaso. Então essa parte é engraçada. Ele tava com nojo, enojado dessa carta, da confissão dos sentimentos da senhora Reis por ele. E é basicamente isso no capítulo 16. Agora, o capítulo 17, ele já começa a pensar o que ele vai fazer a partir dessa carta. Qual que vai ser a decisão dele? Então, ele começou a pensar na Lolita. Ele começou a pensar o quanto ele poderia se aproveitar da situação, tendo em vista que agora ele poderia ser o padrasto dela. Quantas vezes ele poderia acariciar a Lolita, porque ele ficaria muito próximo. Ela seria sua filha. Então ele começa a pensar nisso. E aí ele vê que, na verdade, ele iria aturar a senhora Reis por ter essa oportunidade de ficar perto da Lolita. Então ele teria acesso livre à sua filha. E aí ele começa a pensar e ele fica tão desesperado já. No outro capítulo era uma sensação de repulsa, mas agora ele tá desesperado para que a senhora Reis tenha a resposta dele. Ele quer muito dar a resposta falando que ele quer ficar com ela, que ele vai pedir ela em casamento, e ele tá tão preocupado que ele chega a pensar, e se ela, na volta para casa, tivesse um acidente com a senhora Reis, e ele não poderia falar a resposta dele para ela. E se isso acontecesse? Então todos os planos dele já teriam sido em vão. Então ele tenta falar com a senhora Reise na colônia de férias, enquanto ela foi levar a Lolita lá, mas ela não está lá, ela tá voltando para casa já. Ela tinha saído meia hora já. E o que acontece é que ele fala pra Lolita: Ó, eu vou casar com a sua mãe. Então, quando a Lolita fala, que bacana. E aí e já muda o assunto. A Lolita muda o assunto para um cachorro que fala que tá comendo sua meia. Pegou a meia dela. Então ele repara, ela já meio que esqueceu de mim enquanto esteve pouco tempo na colônia, mas que o Humbert, iria recuperar a Lolita assim que as coisas tivessem concluídas, assim que ela tivesse voltado da colônia de férias e assim que ele já tivesse casado com a mãe dela. Então ele iria recuperar esse momento que ela só esqueceu dele por um momento, mas ele estaria ali, tudo voltaria a ser como era antes, e ele pensou em todos os momentos que ele poderia estar com a Lolita. Então, se prevenindo com a chegada da senhora Reis, ele foi no supermercado, comprou coisas a mais, tudo para. Eu vi aqui que ele queria agradar a senhora Reis. Tudo se mostrava para que ele conquistasse agora a senhora Reis, para que tudo desse certo. Ele tomou álcool para ver se ele se soltava mais, se tudo passasse despercebido, que na verdade ele não queria ela. Então é um capítulo muito tenso, porque ele tá tramando ali tudo que ele vai fazer. É bem complicado isso. Ele fala, assim, em algumas partes, que na verdade ele tentando se justificar, mas o que eu vejo é isso. Ele tá tramando ali já coisas pro futuro. Então, ele fala que não quer eliminar a senhora Reis. Ele não, em hora nenhuma pensa que ele poderia matar ela, por exemplo, para eliminar e ter acesso livre à Lolita. Ele fala que em hora nenhuma passou isso pela cabeça dele. Mas ele pensa talvez que poderia ser uma coisa boa se isso acontecesse, mas em hora nenhuma ele pensa. O cara tá tramando muitas coisas. Então, ele fica observando a senhora Reis voltar e a cada carro que passa ele fica ansioso. Ele repara também em duas meninas vizinhas que são crianças, que chama Mabel, e ele fala que elas são bonitas, mas que nenhuma poderia substituir a sua Lolita. Então, o capítulo 17 é isso. O capítulo 16 e 17 do livro Lolita é exatamente esta história.